Tudo bem com vocês? Bem, dando seguimento aqui à nossa videoaula de Photoshop, eu tenho um arquivo aqui, é um arquivo NEF, então é um arquivo RAW da Nikon, né, Nikon Electronic File. Eu vou dar 2 cliques nele e por ser um RAW, ele deve abrir diretamente no Photoshop. É claro que o meu computador aqui está configurado para isso, né, ele tem essa configuração, mas em geral esse arquivo RAW ele é aberto diretamente no Photoshop. Quando ele é um arquivo RAW, ou seja, um NEF, um CR2, um CR3, ou um ARW, ou um RAF, qualquer uma dessas terminações, ele vai abrir aqui no nosso Camera Raw. E hoje a gente vai ver a segunda etapa do Camera Raw. A gente não vai concluir ele, porque são muitas coisas, mas também a gente vai parar ali por um determinado momento, que é um momento já interessante para a gente entrar no Photoshop. Então, depois o objetivo final é a gente colocar esse Open aqui no canto da tela, para que a gente possa ir para o Photoshop mesmo. Insisto nisso, o tratamento no RAW é absolutamente necessário, ele é o arquivo que aceita mais tratamentos. Então, o básico aqui a gente vai passar ele inteiro hoje, a gente parou nos pretos, e vai passar aqui pela textura, claridade, o desembaçar, vibração e saturação, porque isso aqui é absolutamente fundamental que a gente faça no RAW. E depois a gente vai aprender a salvar de um Camera Raw, porque isso é uma possibilidade também, eu não necessariamente preciso ir ao Photoshop. Eu posso aqui fazer um pequeno ajuste no Camera Raw, e levar essas informações depois para o Photoshop direto ou simplesmente salvar direto. Isso é possível, não é necessário sempre abrir. E na terceira aula a gente discute, na verdade, eu acho que eu vou conversar com vocês pessoalmente, que é o que fazer, como fazer esses processos. Bem, deixa eu zerar as minhas informações aqui. Beleza. Seguinte, eu vou dar um zoom aqui na tela, para que a gente possa ver. E vamos aqui. Aqui eu tenho essa configuração, que é textura, claridade e o desembaçar. O textura e o claridade, eles são muito próximos, assim. O que eles vão fazer? Eu vou mostrar com claridade, porque ele é mais intenso. São duas ferramentas, a gente vai ver que isso acontece muito no Photoshop. São duas ferramentas que têm basicamente o mesmo princípio, só que uma é muito mais forte do que a outra, mas os princípios são os mesmos. Então aqui no claridade, se eu aumento a claridade, ele vai entender tudo que é contorno na cena e vai começar a criar uma espécie de... na verdade ele vai criar um contorno preto. Então imagina assim, ele vai entender tudo o que é contorno e vai começar a criar um halo preto. E o que ele faz na minha cena, se a gente vê? Eu tenho disso para isso. Você vê que as coisas vão ficando cada vez mais definidas, cada vez mais com uma borda. E isso é o efeito da claridade para cima. Enquanto o efeito da claridade para baixo é o contrário. Ele dá uma sensação de desfoque, porque ele pega tudo que é uma área em relação à outra, ou seja, essa aresta que tem preto, e ele vai acrescentando branco quanto eu diminuo a claridade. Algumas pessoas usam aqui o Clarity ou Texture como um tratamento de pele, tá vendo? Que ele fica com essa pele, assim, não vale a pena, isso não é um tratamento legal, assim. Isso é um outro efeito só. Na verdade, isso é um efeito de contornos, então se eu tenho uma foto com muito fog, com muita neblina, se eu quiser aumentar o contorno, ou um tratamento de cor, por exemplo, se eu tenho uma luz que não dá muita textura, numa foto como, por exemplo, arquitetura, que precisa dessa textura, eu posso aumentar um pouco o clarity, ou a textura, que é o mesmo. Se a gente for ver, é exatamente o mesmo, olha isso. A única questão aqui é que ela é muito mais suave do que o claridade. Então, basicamente, essas duas ferramentas, elas têm uma lógica parecida, mas elas têm uma intensidade muito distinta em relação à outra, sendo o clarity bem mais forte e a textura aqui bem mais suave. Tem essa outra ferramenta, e eu peguei essa foto de show um pouco por isso, que é o de Raise aqui, que é o desembaçar, né? Que ele é ótimo, assim, porque basicamente qual é a ideia?
Que você tem uma foto com neblina ou fumaça de show, alguma coisa, e se ela sair em excesso, eu posso retirá-la, perdão, para cima aqui. Então, eu posso retirá-la. E se ela sair ao contrário, né, for pouca fumaça, eu gostaria de mais fumaça, como um amanhecer na serra, alguma coisa assim, eu posso aumentar. E aí eu vou aumentando essa sensação de fumaça na foto inteira. É basicamente essa a ideia, funciona super bem, tanto para foto de show quanto para foto de serra, de neblina e tudo mais, e vale a pena. Aqui eu tenho essas duas outras configurações, que são a vibração e a saturação. Saturação é acréscimo de preto nas cores, ou seja, deixar as cores mais saturadas, elas vão para mais preto. Se eu tiro a saturação, elas vão para mais branco. E, claro, se eu saturo demais a imagem, o que acontece é que essa imagem fica muito com as cores muito vivas, muito fortes. E se eu desaturo completamente a imagem, o que acontece é que essas cores desaparecem. Uma imagem sem saturação é uma imagem em preto e branco. É basicamente essa a ideia. Não é assim que faz preto e branco, tá? Eu vou mostrar para vocês na próxima aula no Photoshop como faz preto e branco. O que é vibração aqui? Vibração é exatamente a mesma coisa de saturação, só que com um pouco mais de controle. Eu vou explicar aqui em cima, onde eu estou passando o mouse, eu vou ligar esses efeitos. O que são esses efeitos aqui nesse gráfico chamado histograma? É o seguinte, o que está pintado de vermelho quer dizer que estourou, ou seja, não tem informação, não tem textura naquela área, ficou completamente branco. E o que está pintado de azul aqui quer dizer que fechou. Essa é a expressão que a gente usa, o preto fechado. Fechou, quer dizer, ficou tão preto que não tem textura de nada naquela área. Olha só o que acontece se eu aumentar a exposição, você vai vendo que mais áreas vão estourar, e se eu diminuir a exposição, você vai vendo que mais áreas vão fechar. Ele avisa isso. Então, o que acontece aqui? Esses aqui são avisos de luminosidade para fechado e estourado, ou seja, o preto que não tem textura e o branco que não tem textura. E tudo bem não ter textura, tá? Por exemplo, aqui. A luz está batendo nas costas dele, isso aqui é um flare gigante, aqui é a lâmpada, tá tudo certo, não tem nenhum problema. E aqui é um preto, bem rigoroso, não há nenhum problema não ter textura aqui. Por que eu expliquei isso para voltar no saturação? Porque a saturação corre um risco que a gente chama de clipar. Clipar é um nome para cor que a gente usa. Se eu for colocando demais, eu posso ter aqui, por exemplo, no rosto dele, um exemplo. Eu perco a textura da pele, por exemplo, aqui no queixo. Isso aqui é só o granulado do ISO alto. E começo a ter uma cor bizarra, uma cor forte demais, assim. E por que isso acontece? Porque a saturação não tem controle. Quando eu tiro aqui e volto para a vibração, olha só o que acontece. Você vê que a vibração ela consegue intensificar as cores, consegue deixar isso mais forte, mas ela não clipa as cores, ou seja, ela não deixa aquela cor ficar tão forte que há perda de textura na cena. Essa é a questão colocada, essa é a principal diferença. Se a gente for ver a foto como um todo, se eu tirar a saturação, ela fica completamente preta e branca, e se eu tirar a vibração, você vê que ela mantém ainda algumas cores, porque a vibração é exatamente a saturação, mas ela não deixa clipar nem para cima nem para baixo. Então é como se você tivesse uma segurança, algo ali que te impedisse completamente de saturar demais ou deixar muito pouco saturado a imagem. Essa é a ideia. Dica boa, começa com a vibração, usa sempre a vibração. Em geral, é esse o caminho que a gente usa. Caso você queira alguma coisa mais forte, mais pesada, um ensaio de moda, por exemplo, que é mais conceitual, que você precisa das cores mais clipadas, alguma coisa assim, bora aqui para o vibração para forçar um pouco. Beleza. Eu vou fazer um tratamento básico nessa imagem aqui para a gente falar de como salvar a foto.
Então você pega aqui, por exemplo, em pretos, eu vou trazer aqui, estou segurando o Alt para dar essa densidade, vou tirar um pouco da névoa aqui, perdão, para o outro lado, vou trazer um pouco de vibração, vou clarear um pouco as sombras, que eu quero um pouco mais de iluminação nele, trazer um pouco para baixo os highlights, não, vou deixar para cima mesmo, desculpa, eu achei que ele ficou muito escuro, ele está muito nos highlights. Bem, e aqui, ok, eu tenho esse processo, maravilha, tratar da foto, fechado, ok, hora de mandar essa foto para algum local. Bem, eu tenho três opções aqui. A primeira opção é a seguinte: eu posso simplesmente abrir ela no Photoshop, que é aqui. Eu posso não fazer nada, que é done, que é tipo, tratamento está feito. E eu posso salvar ela em um outro formato. Lembra que ela está em RAW aqui. Se eu abrir ela no Photoshop, é a próxima aula. O done e o salvar a gente vê hoje. Eu vou colocar aqui feito, tá? Ok. Tá salvo. Você vê que apareceu aqui para mim o mesmo arquivo. Aqui, Nikon, tal. Só que ao invés de NEF, chama-se XMP. O que é esse arquivinho XMP? É o arquivo que contém todas as informações de tratamento que eu fiz no Camera Raw. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui a imagem, de novo, e você vê que todos os arquivos, todos os números que eu alterei estão aqui alterados, menos 23 de preto, mais 17 de shadows e tudo mais. Ok, eu vou dar done de novo, esse arquivo está aqui, eu vou pegar esse arquivo e jogar ele fora. Jogar ele fora mesmo, e aí eu vou ter que esvaziar a lixeira, porque a lixeira é um lugar do computador, né? E vou abrir de novo o meu arquivo RAW. Quando eu olho aqui, ele tem alguns números, porque esses números vieram tratados já com a imagem, são metadados da imagem, mas olha como os números estão diferentes. Ele não salvou o meu tratamento, era aquele tratamento padrão que já vinha aplicado na imagem. Por que isso? Por que ele não salvou? Porque tudo que eu faço aqui, todos os tratamentos que eu inicio aqui, eles ficam salvos num local específico que é aquele arquivo XMP. Por que eu estou falando isso agora? Não joguem fora esse arquivo XMP, porque ele detém todos os metadados do Camera Raw que você alterou. Ele vai ser criado sempre na mesma pasta que está o seu RAW, do lado, e toda vez que você for mexer os seus RAWs, é bom você ter um cuidado com o XMP para não perder o tratamento. Beleza. Explicado o que é o XMP, tem essa função aqui, que é o salvar, que fica aqui do ladinho. Eu vou clicar nela, e aí eu vou ter essa condição. Primeira coisa, aqui eu vou escolher a pasta, né? Então, select folder, ok, beleza. Aqui eu posso renomear e eu posso salvar vários arquivos ou poucos arquivos, posso abrir 3 arquivos e salvar. Eu não recomendo que vocês salvem muitos arquivos. Ao mesmo tempo, na verdade, eu não recomendo que vocês abram muitos arquivos no Photoshop. É muito pesado, o seu computador vai demorar bastante para fazer esse processo. Eu vou chamar esse aqui de 72. E aqui eu escolho o formato. Aqui eu tenho alguns formatos. Eu posso salvar em DNG, que não faz nenhum sentido, porque você está num RAW e DNG é um outro RAW, então não faz nenhum sentido. Se eu já estou com um RAW, basicamente basta clicar Done lá e pronto, sem problemas. Não preciso criar um outro arquivo RAW. Eu posso salvar em JPEG para mandar para a internet, mandar para impressão no Minilab, mandar para um fotolivro, alguma coisa assim. Posso salvar em TIFF, se eu for mandar para uma impressão de alta qualidade, para uma impressão fine art. Posso salvar em Photoshop, se eu for tratar essa imagem depois. Então, o Photoshop a gente não fala inteiro, a gente usa a sigla que é PSD. Então, salvar em PSD, se eu for continuar esse tratamento depois. Ou posso salvar em PNG, que aí é um pouco... PNG é aquele arquivo que você tem as transparências, né? Esse a gente usa bem menos em fotografia, raramente a gente usa. Mas tudo bem. Eu vou salvar em JPEG, eu vou simular aqui 2 salvamentos que a gente faz normalmente. Um
para mandar para a internet, para mandar para um professor que ele quer um trabalho, para subir para o Instagram, para subir para o Facebook, para um site, e o outro para impressão. Então estou pensando aqui, eu vou chamar esse de 72, internet. Ok, JPEG, os metadados todos. Qualidade, se a gente for ver aqui, a máxima qualidade é 12. E qual que a gente vai usar? 12 mesmo, assim. A gente sempre vai usar a maior. Não se preocupem, isso aqui não vai pesar tanto o arquivo, porque a gente vai controlar o peso dele aqui embaixo. Bem, essa imagem é para a internet. Então, qual perfil de cor eu uso? Aqui a gente falou um pouquinho na primeira aula, mas basicamente retomando rapidinho, sRGB para internet, impressão de baixa qualidade, fotolivro, Minilab, e Adobe ou Profoto para impressão Fine Art. Então, essa é para internet, facinho, sRGB com 8 bits. Na internet sempre 8 bits. Os 16 bits só o TIFF, impressão Fine Art. O que nos interessa aqui agora é isso aqui, ó, que é o redimensionamento da imagem. Porque se eu só salvar essa imagem agora, ela vai ficar gigante, ela vai ficar enorme. O padrão dela é ter 20 megabytes, é muita coisa. 20 megapixels, perdão, é gigante, assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui redimensionar. Aqui o meu está em inglês, mas o seu, se tiver em inglês, vai estar alongside, como o meu, ou aresta longa. Tomem cuidado, porque ele traduz para português de Portugal, então vai ficar como aresta longa. Aresta longa. E aqui eu vou colocar os pixels. E quantos pixels eu coloco? 1920. Por que 1920 do lado maior? Porque 1920 é a função Full HD, é o tamanho do Full HD. Hoje a maioria de celulares, computadores, telas, tudo isso é Full HD. Ah, professor, já existe o 4K. Existe, mas ele é muito pouco acessado, é muito pouco acessível. As pessoas não têm ainda essa tecnologia disponível tão abertamente. O dia que tiver, a gente vai colocar aqui lado maior e colocar 4000 pixels, porque isso é 4K, 4000 pixels de lado maior. Por enquanto, a nossa realidade é Full HD, então eu estou pensando em 1920, porque 1920 é o tamanho maior do Full HD. Qual é a resolução que a gente vai usar? E aí tem uma regra. Toda vez que a gente for para tela, pensando em internet, mandar essa foto para um professor, mandar essa foto para o Facebook, para o Instagram, para o seu site, a gente vai falar aqui de 72 pixels por polegada. Basicamente esse processo. Então, essa aqui é a configuração para a internet. Eu vou trazer aqui um pouco. Tem mais uma informação aqui, que é o sharpening de saída, o output sharpening. E aqui é o seguinte, essa foto é uma foto de show, ela já tem uma certa granulação, porque o ISO estava muito alto. Toda vez que o ISO está muito alto, a gente não vai usar isso aqui. Caso o ISO da sua câmera esteja baixo, e você não tem aqui uma nitidez, não tem essa granulação, aí tudo bem, você coloca aqui o sharpening, e pode colocar ou para tela, ou para papel glossy brilhante, ou para papel fosco, mate, né? Por que tem dois aqui, né, para papel? Porque o glossy, o brilhante, ele exige um pouco menos de nitidez, enquanto o mate exige bem mais de nitidez, porque o próprio papel acaba roubando essa nitidez. A gente está fazendo para tela essa aqui. Ok, mas eu não vou deixar isso acionado. Por que não? Porque essa imagem tem um ISO muito alto por ser num show, ele já tem uma certa granulação e eu não preciso disso aqui. Acima de 1600, assim, não vale a pena. Não vale mesmo, assim, só para impressão, mas como esse é para internet, eu não vou usar. Beleza. Eu vou dar um save aqui, só confirmar se eu estou salvando no meu desktop. Estou. Vou dar um save, ele vai aqui no cantinho, configurar o meu processo de salvamento, salvou. Eu vou voltar lá, ao invés de 72, eu vou colocar 300 e vou colocar impressão. Por que isso? Porque agora eu vou fazer esse mesmo processo com essa mesma foto, só que para impressão, para a gente ver.
Então eu vou salvar em JPEG, vou salvar na qualidade máxima, 12. Vou continuar com sRGB. Por que eu vou continuar com S? Porque justamente é uma impressão de baixa qualidade. Eu não estou pensando numa impressão fine art. Para quem não está habituado muito com o termo, impressão fine art nada mais é do que tinta mineral com papel vegetal. É uma impressão que dura muitos anos, porque você pega um papel de fibra vegetal que dura 500, 600 anos, com tinta mineral que dura a vida inteira, né? Porque afinal de contas é mineral. E aqui eu vou usar o sRGB por conta dessa impressão, só que eu estou pensando numa impressão, então é esquisito você pensar em pixel, a gente vai pensar em centímetro, né? E quanto eu coloco aqui, também no long side, também na aresta longa, o quanto eu vou imprimir. Então, como assim? Por exemplo, você vai fazer uma foto 10 por 15, você coloca 15 aqui porque é o lado maior. Ah, professor, eu vou imprimir uma foto 20 por 30, você coloca 30 aqui porque é o seu lado maior. Ah, professor, eu vou colocar uma foto 60 por 40, então você coloca 60 aqui, que é justamente o lado maior da sua imagem. Beleza, você sempre vai colocar aqui em centímetros o lado maior, e aqui eu tenho a resolução, que são pixel per inch, né? 72 é a resolução para tela. Agora, para papel fotográfico, e sempre para papel fotográfico, a gente vai fazer 300 pixels por polegada. Esse, então, é o padrão que a gente sempre vai usar para impressão. Aqui, de novo, a gente vai ter o Output Sharpening, que é a questão da nitidez da imagem. E como essa é para impressão e o papel acaba roubando um pouquinho, eu vou colocar um pouco de Sharpening, que é aqui o Gloss Paper. Beleza. Eu vou deixar essas configurações, vou salvar, perdão. Um aviso ali para me lembrar de correr. E, ok, ele está fazendo esse salvamento sem problemas. Eu vou dar um done aqui. E aqui eu tenho os meus 3 arquivos. Este e este. Eu queria comparar a última coisa desse vídeo, o tamanho desses 2 arquivos, que são os arquivos que a gente exportou. Esse que eu chamo de internet, ele tem aqui 72 pixels por polegada, 1920 pixels de aresta longa e ele pesa 2.1 mega. E por que ele é tão levinho? Porque ele vai para a tela e a tela só tem essa capacidade de demonstração. Essa é a grande sacada. Quando você sobe uma foto para o Facebook ou Instagram e fica horrível, uma das questões é essa aqui, ó. Porque se pesar mais de 5 megas, ele vai fazer uma conversão para menos. E essa conversão para menos é horrorosa nesses softwares. Então aqui você garante que todo mundo vai ver a sua foto bem e ela não vai dar uma craquelada. Aqui no 300 de impressão, olha quanto pesa essa foto, 35 megabytes, é gigante. Mas por que ela é grande? Porque ela precisa de muito pixel para dar conta, para fazer esse processo. Essa é a diferença e eu insisto numa coisa, essa foto não é pior que essa. O que a gente está fazendo aqui é uma adequação. Não adianta mandar essa foto aqui de 36 megabytes para a internet, porque você não vai vê-la melhor. Na verdade, você vai vê-la pior, porque vai rolar um processo de conversão para baixo e ela mesmo assim ainda vai ficar muito pesada, vai demorar a carregar. Então, para a internet, esse aqui é o padrão, e é um padrão excelente. Agora, não adianta querer fazer essa foto impressa, porque ela é muito pequena, então você não vai conseguir imprimir essa foto muito. Esse aqui é o padrão de impressão que precisa de um pouco mais de resolução. É isso, meu povo. Os vejo na terça-feira para tirar dúvidas sobre esse processo e na próxima semana a gente já clica no botão Open ali e cria já começa, na verdade, a entender esse processo do Photoshop, entendendo quais são as questões principais, os tratamentos que a gente pode fazer, e a gente segue assim até o final do semestre. É isso, se cuidem e até terça.